Questões de noções de direito administrativo, da Banca FCC, da Prova para Técnico Judiciário Área Administrativa, do TRT da 9ª Região, realizado em 2015. Questão 48. Os princípios balizadores das atividades da administração pública ganharam importância e destaque nas diversas esferas de atuação, tal como o princípio da eficiência, que a. permite que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir e essa omissão estiver causando prejuízos aos destinatários da atuação. b. autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico de modo a não cumprir disposição legal expressa, sempre que ficar demonstrado que essa não é a melhor solução para o caso concreto. c. deve estar presente na atuação da administração pública para atingimento dos melhores resultados, cuidando para que seja com os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade, que não pode ser descumprido. d. substituiu o princípio da supremacia do interesse público que antes balizava toda a atuação da administração pública, passando a determinar que seja adotada a opção que signifique o atingimento do melhor resultado para o interesse público. E não possui aplicação prática, mas apenas interpretativa, tendo em vista que a administração pública está primeiramente adstrita ao princípio da supremacia do interesse público e depois ao princípio da legalidade. A alternativa correta é C. Questão 49. As atividades materiais prestadas aos administrados que sejam predicadas como serviços públicos estão sujeitas a regime jurídico com características próprias, dentre elas, a previsão de princípios específicos, como o princípio da a. continuidade dos serviços públicos, que permite sucessivas prorrogações de contratações, sem submissão a nova licitação, sempre que o serviço estiver sendo prestado adequadamente. b. igualdade dos usuários, que impede cobrança de valores diferenciados de tarifas, independentemente das distinções de situação jurídica dos usuários. c. mutabilidade do serviço público, que permite alteração do serviço público prestado, para que o contratado execute o serviço cuja natureza melhor atenda às necessidades dos administrados. d. continuidade dos serviços públicos, que permite que o poder público assuma a prestação dos serviços sempre que o contratado não estiver executando de forma adequada o contrato e isso estiver prejudicando a qualidade do serviço disponibilizado aos usuários. e imutabilidade do regime jurídico dos serviços públicos, que impede que sejam promovidas alterações na forma de prestação dos serviços, garantindo aos usuários que esses receberão os benefícios na forma em que foram contratados inicialmente. A alternativa correta é D. Questão 50. O atributo do ato administrativo que permite que ele seja posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, é a. Imperatividade, porque cria obrigações e se impõe independentemente da concordância do destinatário do ato ou de terceiros. b. Autoexecutoriedade, que deve estar prevista em lei, como autorização para apreensão de mercadorias e interdição de estabelecimentos. c. Autoexecutoriedade, sempre que a discricionariedade administrativa entender mais útil ou pertinente agir desde logo, sem aguardar a conclusão das diligências em curso. d. Imperatividade, que autoriza o emprego de meios próprios de execução dos próprios atos, indiretamente, como a imposição de multas, ou diretamente, com a demolição de construções. e exigibilidade, que trata apenas de meios diretos de coercibilidade, inclusive materiais, como interdição de estabelecimentos, apreensão de mercadorias e demolição de construções. A alternativa correta é B.
Questão 51. A celebração de contratos administrativos é precedida, na maioria das vezes, da realização de licitação, procedimento no qual se escolhe a melhor proposta para o poder público. As condições que vigoraram por ocasião da licitação. A. Continuam a projetar efeitos, pois devem estar representadas nos termos do contrato firmado, cuja minuta integrou o edital de licitação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. B. Ficam substituídas pelas disposições do contrato, que podem dispor de maneira a melhor disciplinar a execução da avença, ficando obrigada a administração a manter o valor objeto da proposta ganhadora. C. Constituem ato jurídico perfeito que exauriu seus efeitos, porque fim da licitação não há mais como alterar os atos praticados no decorrer do certame, razão pela qual não impactam o conteúdo do contrato administrativo. D. Podem ser alteradas em razão da prerrogativa da administração pública de alteração unilateral do contrato, sempre visando ao interesse público, inclusive para alteração do objeto principal. E. Permanecem em vigor, tendo em vista que enquanto o contrato estiver em execução, a licitação que o precedeu não se exaure, podendo inclusive ser alterada, para possibilitar modificações no instrumento de contrato. A alternativa correta é A. Questão 52. Marcônio é funcionário de uma entidade sem fins lucrativos, que recebe regular incentivo fiscal da esfera federal e municipal em razão da natureza das atividades prestadas. Referida entidade também conta com recursos provenientes de doações, frutos de inúmeras campanhas publicitárias realizadas graciosamente pelos veículos de comunicação. Além disso, são inúmeras as doações de bens destinadas a essa entidade, cujo emprego é definido pela diretoria e conselho da pessoa jurídica, sempre observando o disposto no Estatuto Social. O funcionário, certa vez, apropriou-se de alguns bens móveis para sua casa, valendo consignar que se tratava de pessoa de baixo poder aquisitivo. A conduta do funcionário, considerando o que dispõe a Lei nº 8.429 de 1992. A. Não configura ato de improbidade, uma vez que Marcônio não preenche os requisitos de servidor público, condição necessária para aquela responsabilização. B. Não configura ato de improbidade porque a pessoa jurídica cujo patrimônio foi subtraído não possui natureza jurídica de direito público, não se tratando, portanto, de sujeito passivo de ato de improbidade. C. Pode configurar ato de improbidade pois entidade cujos bens foram desviados, embora não possua natureza jurídica de direito público, recebe incentivo fiscal de órgãos da esfera federal e municipal, bem como em razão da conduta dolosa de Marcônio. D. Configura ato de improbidade em razão da natureza jurídica da entidade, que possui capital público e em razão do enriquecimento ilícito gerado, cujo tipo legal não exige conduta dolosa. E. Pode configurar ato de improbidade desde que comprovado o prejuízo à entidade, ainda que não haja conduta dolosa por parte do funcionário, e desde que se comprove que houve reflexo negativo nos repasses e incentivos fiscais recebidos dos órgãos públicos. A alternativa correta é C. Questão 53. Entende-se como forma de provimento em cargos públicos por servidores públicos, na forma da Lei nº 8.112 de 1990. A. Readaptação, que consiste na investidura em cargo público de provimento efetivo, por servidor público concursado, quando não tiver obtido aprovação integral no estágio probatório, mas tiver recebido recomendação de ocupação de cargo com atribuições e exigências de nível imediatamente inferior. B. Reversão, que se presta a prover em cargo público servidor público que tenha revertido sua demissão judicialmente, mediante anulação do ato que ilegalmente lhe imputou conduta tipificada e punida com aquela penalidade. C. Reintegração, que consiste no retorno à ativa de servidor público aposentado por invalidez,
quando a aposentadoria tenha sido anulada por reconhecimento de ausência de requisitos autorizadores da concessão inicial. D. Recondução, que se presta a ensejar o retorno do servidor público ao cargo que anteriormente ocupava por qualquer razão ou fundamento em direito admitido, tenha um funcionário obtido a decisão por ato administrativo ou judicial, discricionário ou vinculado. E. Aproveitamento, que consiste no provimento em cargo por servidor anteriormente colocado em disponibilidade, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos com o cargo anteriormente ocupado. A alternativa correta é E. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!